ele acabou. Já que, né, o Senhor... Amen, amen, amen. Deus vous abençoa. Amen, que Dieu vous bénisse Pela vossa presença neste momento, pour votre présence dans ce moment, pela vossa disponibilidade. pour votre disponibilité. Eu sou o vosso irmão, Je suis votre frère, o servo de Deus, serviteur de Dieu, que Deus capacitou que Dieu donne la capacité para transmitir a sua palavra nesta tarde, pour transmettre la parole de Dieu cet après-midi. na forma que nós avisamos De la même manière que nous avons avisé que hoje, sexta-feira, que ce vendredi, dia 1 de maio, le 1er mai, vamos estar em direto. nous allons être en direct. E se vocês estão a constatar, nós estamos a trabalhar com duas línguas. Si vous êtes en train de constater que nous sommes en train de travailler avec deux langues, Porque muita gente pediu a nós puisque il y a les gens qui nous ont appelés et demandé disseram para nós fazer a tradução ou a interpretação da pregação. de pouvoir interpréter ou faire l'interprétation de la prédication. Isto é a razão que vocês estão a ouvir também o nosso irmão que está aqui, é o filho. Voilà le pourquoi vous êtes en train d'entendre une seconde voix qui est de notre frère et fils de l'église. Ele está aqui para interpretar Il est ici pour interpréter, e para facilitar os nossos irmãos que não entendem a língua portuguesa. aussi pour ajouter nos frères qui n'entendent pas la langue portugaise. Deus abençoa a vossa presença. Que Dieu bénisse votre présence. Antes de começar, Avant de commencer, primeiro vamos dar graça a Deus, nous allons rendre grâce à Dieu, Ele que nos deu a força, lui qui nous a donné la force, Ele que permitiu lui qui permet para nós estar mais uma vez pour nous être encore une fois de plus nas vossas casas. dans votre maison. Convido aqueles que ainda não entraram Appelle ceux qui sont encore dehors para se conectar conosco. pour pouvoir entrer en connexion avec nous. Deus abençoa você pela sua obediência. Que Dieu te bénisse pour l'obéissance. Eterno Pai, Deus poderoso, muito obrigado mais uma vez pela força, a energia que tu concedeste a nós que estamos aqui neste momento a trabalhar para fazer chegar a sua palavra na casa, nas famílias que estão a necessitar neste momento. Abençoa a palavra desta tarde e abençoa todos aqueles que vão estar conectados conosco e todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Deixa aqui e a pregação desta tarde para abençoar e a vida deles. Assim nós oremos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta tarde, vamos falar sobre a libertação. Aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler de la libertation. E vamos tentar descobrir quem que liberta as pessoas. Et nous allons chercher à découvrir qui est-ce qui libère. Porque toda sexta-feira, na igreja que nós dirigimos, temos o culto da libertação toda sexta-feira a partir desta hora. Parce que chaque vendredi, nous avons un culte de libertation chaque vendredi et selon le programme de l'église, nous appliquons cela. E nós todos conhecemos a realidade que está passando no mundo. Tous savons que la réalité de ces choses qui sont en train de passer dans le monde. Neste momento, as igrejas locais se encontram fechadas.
À cet instant précis, les églises locales se rencontrent fermées. Mas isso não implica Mais ceci n'implique pas para nós ficar em casa sem ouvir a palavra. de nous rester à la maison sans toutefois ouvir la parole de Dieu. O que está fechado são os locais que está fechado. Qui est fermé sont des bâtiments, Mas a boca de Deus não está fechada. mais la bouche de Dieu n'est pas fermée. Isto é a razão que nós estamos a transmitir a palavra com toda a tranquilidade. Voilà le pourquoi nous sommes en train de transmettre la parole avec tranquillité. E eu convido você que está nos acompanhando no livro do Êxodo, Je t'appelle tout qui est en train de nous suivre dans le livre de Exode. o Êxodo capítulo 3, Exode chapitre 3, o verso 7 até 8. dans son verset 7 jusqu'à 8. O Êxodo capítulo 3, Exode chapitre 3, o versículo 7 a 8. son verset 7 et 8. Estamos na sua espera. Nous sommes en ton attente. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo capítulo 7, verso... perdão, o Êxodo capítulo 3, verso 7 a 8. Tu peux ouvrir la Bible dans le livre d'Exode chapitre 3, dans son verset 7 jusqu'à 8. Vamos fazer a nossa leitura Nous allons faire notre lecture. e vamos começar primeiro em língua francesa. Premièrement, nous allons commencer avec la langue française. Acompanha a leitura do nosso irmão. Vous allez accompagner la lecture de notre frère. Ele vai fazer a leitura. Il fera la lecture. Depois nós vamos pegar a versão portuguesa. Ensuite, nous allons prendre la version portugaise. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Évésiens et les Jébusiens. Amen. Amém. O nosso irmão vai repetir mais de novo. Notre frère va refaire la lecture. Eu quero que você que está nos acompanhar, J'aimerais que tout qui est en train de nous suivre, que entende o francês, que tu puisses entendre la langue française. isto é a razão que vou convidar de novo o nosso irmão Voilà pourquoi nous allons encore une fois de plus appeler notre frère para repetir a leitura. pour refaire la lecture. Nous allons refaire la lecture. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3, dans ses versets 7 et 8. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. L'Éternel le reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un pays vaste, un pays ruisselant de lait et de miel. Celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amém. Amen. Vou fazer a leitura na versão portuguesa. Farei a leitura
Estamos no Êxodo capítulo 3, Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 3, no seu versículo 7 a 8. dans ces versets 7 et 8. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. O Senhor, porém, continuou: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Ouvi os queixas dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso, estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios. Por isso, estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e tirá-lo dessa terra para o levar para uma terra grande e boa, onde o leite e o mel correm com água, e a terra onde vivem os cananeus, os hatitas, os amoreus, os perizeus, os heveus e os jubezeus. Palavra do Senhor. Amen. Quem que liberta as pessoas? Qui est-ce qui libère les gens? E também, como subtema, quando é que nós precisamos da libertação? Le sous-thème est quand est-ce que nous précisons de la libertation? Quem que liberta as pessoas? Qui est-ce qui libère les gens? E quando é que a pessoa precisa da Et libertação? quand est-ce que les gens précisent de la libertation? Olhando o Êxodo capítulo 3, versos 7 a 8, Vu l'Exode chapitre 3 versets 7 à 8, e ali nós ouvimos o que Deus está a falar. nous voyons ce que Dieu est en train de dire. Quer dizer, Deus estava a falar acerca do sofrimento do seu povo. C'est-à-dire Dieu parlait sur la souffrance de son peuple. E a Bíblia diz que ele viu o povo a sofrer. La Bible dit que Dieu vit son peuple à souffrir. E Deus tomou a decisão de descer para libertar o seu povo. Dieu a décidé de prendre une décision afin de libérer son peuple. E nós precisamos da libertação Nous précisons de la libertation quando se encontramos nos momentos difíceis. lorsque nous nous rencontrons dans des moments difficiles. Nós precisamos da libertação Nous précisions de la libertation quando a nossa vida está em perigo. lorsque nos vies sont en danger. Nós precisamos da Nous libertação précisons de la libertation quando nós se encontramos numa realidade ruim. lorsque nous nous rencontrons dans des réalités ruines. E a Bíblia diz: La Bible dit, Deus tomou a decisão Dieu prend une décision de descer, deixar o céu, descer para libertar o seu povo. de pouvoir descendre ici sur la terre et laisser sa gloire. E o porquê que ele tomou a decisão de libertar o seu povo? La question c'est de savoir le pourquoi il a laissé le trône pour sauver son peuple. Porque ele viu o povo estava a sofrer. Parce qu'il s'est rendu compte que son peuple était en train de souffrir. Por isso estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios. Voilà pourquoi il est décidé de descendre et pouvoir les délivrer dans le pouvoir des Égyptiens. Papá, mamãe que está a nos acompanhar neste momento, Papa et maman qui est en train de nous accompagner en ce moment, precisa da libertação. tu es en train de préciser de la libertation. A tua família também precisa da libertação. Ta famille également précise de la libertation. Nós todos também precisamos da libertação. Nous tous, nous précisons aussi de la libertation. E a libertação é muito importante para nós. Parce que la libertation est importante pour nous. Talvez você não entende bem o que significa a libertação. Peut-être tu ne comprends pas qu'est-ce que la libertation. Talvez as pessoas te apresentaram a libertação numa forma diferente. Peut-être que le monde ou les gens t'ont donné la définition de la libertation d'une autre manière. A libertação é bíblica. La libertation est biblique. Se nós começarmos no Gênesis até no Apocalipse, a Bíblia nos relata, quer dizer, a Bíblia fala da libertação. Si nous commençons de Genèse à Apocalypse, la Bible est en train de nous parler de la libertation. O que significa a libertação?
qu'est-ce que la libertation? A libertação é sair La libertation, c'est sortir numa realidade ruim d'une réalité ruine para uma realidade boa. pour une réalité bonne. O que significa a libertação? C'est quoi la libertation? E a libertação é um método La libertation est une méthode pelo qual pour laquelle os demônios les démons são expulsos sont chassés num corpo. dans un corps. A verdadeira libertação La véritable libertation vem da palavra de Deus. vient de la parole de Dieu. O que nos liberta? Qu'est-ce qui nous libère? Pegamos Salmo 107, verso 19 a 20. Prenons le livre de Psaume, chapitre 107, verset 19 jusqu'au 20. Acompanhe a leitura. Nous allons accompagner la lecture. Salmo 107, Psaume, chapitre 107, verso 19 a 20. le verset 19 jusqu'au 20. O nosso bem amado vai fazer a leitura em Notre francês. bien-aimé va faire la lecture en français. Psaume, chapitre 107, le verset 19 jusqu'au 20. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. 20. Il envoya sa parole, il les guérit, et il fit échapper à la tombe. Amen. Amém. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre, Quem que nos acompanhou na quarta-feira celui qui nous a suivis le mercredi, vai entender o que nós vamos falar nesses versículos. va entendre ce que nous allons parler dans ce verset. Na introdução nós falamos que é o Deus que liberta as pessoas. Dans l'introduction, nous avons dit que c'est Dieu qui libère ce peuple, son peuple. Quando é que Deus liberta as pessoas? Quand est-ce que Dieu libère? Quando Deus nota que o meu povo se encontra na dificuldade. Et quand Dieu se rend compte que mon peuple est dans la difficulté. Mas para que ele te liberta, Mais pour te libérer, olhando o que nós acabamos de ler aqui no Salmo, vou fazer a leitura, Salmo 107, 19 a 20, vê o que a Bíblia diz. Mas na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os das suas aflições. Para que Deus te liberta ou libertar o país ou a sua família, pour que Dieu libère le pays ou ta famille, primeira coisa, você tem que reconhecer que existe alguém superior que pode me ajudar a sair nessa realidade. la première des choses, tu dois reconnaître qu'il existe quelqu'un supérieur qui peut te aider à salir dans ce... Depois de realidade. você reconhecer que existe alguém superior, Après avoir reconnaître qu'il existe alguém supérieur, nos momentos difíceis que tu estás a atravessar, dans les moments difficiles que tu es en train de passer, não vai conseguir ficar calado, tu ne peux pas rester la bouche fermée. vai aclamar. Plutôt, tu vas appeler O Senhor para te libertar. le Seigneur pour te libérer. Nós gritamos Nous crions, procurar o socorro cherchons le secours. quando nós se encontramos na dificuldade Lorsque nous nous encontrons dans des difficultés, e reconhecemos também existe alguém disponível para me libertar nessa situação. et reconnaître qu'il existe quelqu'un qui peut nous ajouter dans cette situation. E a Bíblia diz, La Bible dit, mas nas suas angústias mais dans leur détresse, clamaram ao Senhor ils ont crié à l'Éternel, e Ele livrou-os et il les livra das suas aflições. de leurs angoisses. Papá, mamãe jovem, Papa, maman jeune,
que está nos acompanhando neste momento. qui est en train de nous suivre en ce moment. É muito importante para nós saber os princípios bíblicos. C'est important que nous sachions les principes bibliques. E as coisas nas nossas vidas não acontecem por acaso. Et les choses dans notre vie ne se font pas par hasard. Tudo está programado na Bíblia. Tout est programmé dans la Bible. O que o homem está a procurar se encontra na Bíblia. Ce que l'homme cherche s'encontre dans la Bible. Não há novidade aqui neste mundo. Rien de nouveau c'est sur terre. E nós devemos seguir e praticar o que está na Bíblia. Nous devons suivre ce qui est écrit dans la Bible. Para nós ver a mão do Senhor a se manifestar nas nossas vidas. Pour voir la main de Dieu se manifestant dans nos vies. Quando você se encontra na dificuldade, Lorsque tu te rencontres dans des difficultés, você pode frequentar a igreja, tu peux ir ou fréquenter les églises, pode ter a Bíblia, tu peux avoir la Bible, mas se na tua mente mais si dans ta tête não passa que existe o Deus ne réfléchis pas qu'il existe un Dieu que pode te libertar, qui peut te délivrer, você pode fazer 25 ou 30 anos com aquela situação, nunca vai ficar libertado. tu peux faire 25 ou 30 ans avec cette situation et tu ne seras pas libéré. E a Bíblia diz, La Bible dit, eles reconheceram que existe um ser superior. ils ont reconnu qu'il existe un être supérieur. E é por isso eles clamaram a Deus. Voilà le pourquoi ils ont prié à Dieu. Quando eles clamaram a Deus, Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, no livro do Êxodo, a Bíblia diz, la Bible dit dans Exode o Deus decidiu de descer para libertar o seu povo. que Dieu a décidé de descendre pour libérer son peuple. Mas como é que Deus desceu? La question c'est de savoir comment est-ce que Dieu est E ele descendu. não viu carnalmente. Ils n'ont pas vu charnellement. E a Bíblia diz, La Bible dit, com a sua palavra, par sa parole, Deus veio curá-los. Dieu est venu pour les E guérir. livrou-los Il leur a délivré da sua perdição. dans leur perdition. Estamos sempre na mesma, no Salmo 107, Nous sommes toujours dans le livre 107 de Psaume, o verso 6. dans son verset 6. O bem-amado vai fazer a leitura em francês. Le bien-aimé va faire la lecture en français. Psaume chapitre 107, le verset 6. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Amém, 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 amém. Amen. Mas na sua angústia, Dans leur détresse, clamaram ao Senhor. ils ont crié à l'Éternel. Clamaram ao Senhor. Ils ont crié à l'Éternel. Na sua angústia, Dans leur détresse, clamaram ao Senhor. ils ont crié à l'Éternel. Na sua angústia, Dans leur détresse, você clama a quem? tu cries vers qui? Porque não estou a ver bem, a minha vida está complicada, mas a Bíblia diz, eles nas suas angústias, eles reconheceram que existe um Deus que nós devemos clamar. Tu es en train de dire que ta vie est le même. Mais eux, ils ont crié lorsqu'ils ont vu la détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Enquanto que você não sabe gritar, clamar, Deus nunca vai descer para te libertar. Au moment où tu ne te donnes pas pour crier, pour appeler l'Éternel, il ne peut pas descendre pour te répondre à tes problèmes. Bem amado que está nos acompanhando. Bien-aimé que nous suivons en ce moment. É muito importante para você entender essas coisas. C'est très important que tu comprennes ces choses. Hoje no mundo as pessoas estão a chorar. Aujourd'hui, le monde est en train de pleurer. O mundo agora está paralisado. Le monde est vraiment paralysé. Qual é a sua atitude? Quelle est ton attitude? É o momento para você clamar ao Senhor. C'est le moment où tu dois crier vers l'Éternel. É o momento para você clamar ao Senhor para te libertar. C'est le moment que tu dois crier à l'Éternel qu'il te délivre. E eu quero para você entender uma coisa muito importante. J'aimerais que tu comprennes une chose vraiment importante. Porque durante essa semana Parce que dans cette semaine,
Estou a receber muitas ligações e muitas mensagens. Je suis en train de répondre à des appels et à des messages. E as pessoas estão a ligar, estão a mandar as mensagens. Et les personnes sont en train d'appeler et envoyer les messages. Em relação a uma notícia que está circulando nas redes sociais. En relation avec cette nouvelle qui est en train de se répandre dans les réseaux sociaux. Que no mês de maio as coisas vai ser muito complicado. O demônio vai vir na terra. Que dans ce mois de mai, le démon viendra ici sur la terre. Isso são as coisas que as pessoas estão a ouvir e mandaram as mensagens, ligaram para mim para procurar saber. Véritablement, j'ai reçu des appels des pauvres, du peuple de Dieu pour chercher à savoir si c'est vrai ou faux. Se nós voltarmos na Bíblia, a igreja que está nos acompanhar, papai que está nos acompanhar, abre bem os teus ouvidos. Se há possibilidade, vai fazer gravação desse vídeo. Partilha esse vídeo. Você que está na linha, partilha o vídeo. Manda o link nas pessoas para assistir. Partilha esse vídeo. E uma mensagem muito importante que vai libertar muita gente. Nous allons retourner un tout petit peu dans la Bible. Voilà pourquoi je te prie, toi qui es en train de nous suivre, tu peux enregistrer ce vidéo pour pouvoir le partager avec ta famille, avec tout le monde, afin de pouvoir savoir la véritable parole de Dieu. Parce que é muito importante, puisque c'est important, para nós ter conhecimento dessas coisas. Pour savoir ces choses. A Bíblia diz, la Bible dit, com a sua palavra, par sa parole, Deus veio curar. Dieu vient pour guérir. A sua cura, sa guérison, a sua libertação, sa libertation, se encontra na palavra de Deus. Se trouve dans la parole de Dieu. Nós na quarta-feira explicamos o seguinte. Nous, le mercredi, nous avons dit ceci. Quando a Bíblia nos fala no livro de João, lorsque la Bible nous dit dans le livre de Jean, 8, chapitre 8, verso 32, dans son verset 32, e a Bíblia diz, la Bible dit, conhecerei a verdade, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Conhecerei a verdade. Vous connaîtrez la vérité. E a verdade vai vos libertar. Et la vérité vous libertera. E a Bíblia diz, conhecerei a verdade. La Bible dit, je saurai la vérité. E a verdade vai vos libertar. Et la vérité va te libérer. Amém, povo de Deus. Amen. Todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus, tout le monde qui entend la parole de Dieu, ele tem que ter a paciência de julgar tudo que chega nos ouvidos dele segundo a palavra de Deus. Il doit être patient pour examiner tout ce qui s'est dit, qui était avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Quando nós voltamos no livro de João, lorsque nous rentrons dans le livre de Jean, capítulo 8, dans son chapitre 8, verso 32, dans le verset 32, o nosso bem-amado vai nos ajudar aí na leitura. Notre bien-aimé va faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Jean, dans son chapitre 8, et son verset, nous allons lire son verset 32. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Répète. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Répète mais uma vez, irmão. Encore une fois de plus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. É a verdade que liberta as pessoas. C'est la vérité qui libère le peuple. Nós temos nesses versículos, nous avons dans ce verset, nós temos Jesus Cristo como a verdade. Nous avons Jésus comme la vérité. E nós temos a palavra de Deus que é o Jesus Cristo também é a verdade. Nous avons aussi la parole de Dieu qui est Christ, qui est la vérité. Você que está nos acompanhando pode apontar Apocalipse. Toi qui nous suis, tu peux écrire Apocalypse. Capítulo 19. Chapitre 19. Verso 13. Dans son verset 13. Bem amado, nos ajuda aí em francês. Apocalipse capítulo 19, verso 13. Nous allons lire le livre de Apocalypse, chapitre 19, dans son verset
13, la Bible dit ceci. Amen. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il appela la parole de Dieu. Amen. Amen. Quer dizer, e essa pessoa, e a Bíblia fala do Jesus Cristo ressuscitado. La Bible est en train de parler de Jésus ressuscité. Mas qual era o nome dele? Mais quel était son nom? E a Bíblia diz, ele carregava o nome da palavra de Deus. La Bible dit qu'il prenait le nom de la parole de Dieu. E ali a Bíblia fala da pessoa de Jesus Cristo. La Bible est en train de parler de Jésus Christ. Quer dizer, a pessoa que liberta a vida das pessoas que se encontram na angústia. C'est-à-dire que la parole est qui libère la personne qui est dans l'angoisse. Você que está à procura da libertação. Toi qui cherches la libertation, O que vai te libertar? qu'est-ce qui va te libérer? É a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. Não é a palavra das pessoas. Ce n'est pas la parole des gens. A verdade que a Bíblia nos fala aqui La vérité que la Bible est en train de nous dire, não é os problemas que estão na sua vida. ce n'est pas les problèmes que tu as dans ta vie. Não é quando alguém vai profetizar acerca da tua vida na rua, te conta do teu passado, você vai falar, não, ele falou da verdade da minha vida, não. Ce n'est pas lorsque quelqu'un te prophétise concernant ta vie que tu sois étonné. A verdade é a palavra de Deus. La vérité, c'est la parole de Dieu. E a Bíblia diz, nas suas angústias, eles clamaram a Deus. La Bible dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Deus mandou a palavra para libertar. Dieu a envoyé sa parole afin de libérer. Deus não mandou vela. Dieu n'a pas envoyé la bougie. Deus não mandou água. Dieu n'a pas envoyé de l'eau. Deus não mandou pó, não mandou sumo. Dieu n'a pas envoyé le jus ni de poudre. Mas ele mandou a palavra Lui, il a donné la parole. para libertar as pessoas que estavam aflitas. Libérer le peuple qui souffrait. É claro na Bíblia. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Se nós não estamos a praticar o que está na Bíblia, Si nous pratiquons ce qui est écrit dans la Bible, nós vamos viver outras coisas muito difíceis nas nossas vidas. nous allons vivre des choses vraiment difficiles. Amém, povo de Deus. Amen. Deus te abençoe, você que está a ouvir essa palavra nesta tarde. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'accompagner cette A parole. libertação, a verdadeira libertação primeiro começa quando alguém está a ouvir a palavra de Deus. La véritable libertation, c'est lorsque la personne est en train de vivre ou de ouvir la parole de Dieu. Porque a palavra de Deus liberta e abre a mente das pessoas. Parce que la parole de Dieu libère et ouvre la mente d'une personne. Você que está nos acompanhando neste momento Toi qui es en train de nous suivre en ce moment, e perdeste o controle, tu as perdu le contrôle. acompanhando as notícias que está a circular, À entendre ou vers les choses qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, fixa os teus olhos a Deus. fixe tes yeux à Dieu. Porque é ali que se encontra a sua libertação. C'est bien là que tu vas rencontrer ta libertation. Tapa os teus ouvidos Ferme tes oreilles contra as notícias que não têm fundamento bíblico. contre les notices qui n'ont pas de fondement biblique. Amém. Amen. Abana aí nas suas mãos, você que está nos acompanhando. Fala glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Fala glória a Deus. Dis gloire à Dieu. Deus está a continuar a libertar as pessoas até hoje. Dieu est en train de continuer à libérer son peuple jusqu'aujourd'hui. Na forma que ele operou com Moisés, De la même manière qu'il a travaillé avec Moïse, é na mesma forma também que ele está a trabalhar com os seus servos que ele escolheu. de la même manière il est en train de travailler avec le serviteur qu'il a choisi aujourd'hui. Mas a pessoa que está a trazer a libertação do povo de Deus, La véritable personne qui est en train de donner la libertation, primeiro ele tem que te apresentar o Jesus Cristo. premièrement, il doit te donner Jésus-Christ. Porque não há libertação sem Jesus Cristo. Parce qu'il n'y a pas de libertation sans Jésus. Tem que ficar atento, tem que entender essas coisas, papá, mamãe.
Sois attentif et comprends ces choses. Não há libertação sem Jesus Il Cristo. n'y a pas de libertation sans Jésus. Não há libertação sem a palavra de Il Deus. n'y a pas de libertation sans la parole de Dieu. Amém. Amen. Quando você está num sítio, Lorsque tu es dans un lieu, o nome de Jesus Cristo não está a ser pregado là où on ne prêche pas Jésus, e a palavra de Deus não tem lugar, et la parole de Dieu n'a pas de position, você não pode esperar a libertação naquele local. tu ne peux pas chercher la libertation dans ce lieu. Porque a libertação se encontra na mão da pessoa que te criou, porque ele te conhece melhor. Parce que la libertation se rencontre dans les mains de la personne qui t'a créé, puisque la libertation est dans ses mains. Amém, povo de Deus. Amen. É o tempo que a igreja tem que ter o conhecimento da palavra. C'est le temps où l'Église doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. É o nome de Jesus Cristo que liberta as pessoas. C'est le nom de Jésus qui libère le peuple. É o tempo para nós todos olhar na monte aonde que se encontra o nosso socorro. C'est le moment où nous devons regarder les montagnes où se rencontre notre secours. Deixa de ouvir as coisas que não têm importância na sua vida. Laisse d'entendre les choses qui n'ont pas de sens dans la vie. Amém, 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 amém. Amen. Porque se você não tem conhecimento da palavra, você pode se meter num caminho errado e acaba de estragar a sua vida. Puisque si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu peux te mettre dans un chemin où tu peux perdre ta vie. Deus te abençoa. Que Dieu te bénisse. Acho que está nos entender bem. Je crois que tu es en train de nous comprendre. É muito importante para você que está nos acompanhando. C'est très important pour toi qui es en train de nous suivre. Estou a te ver aflito. Je suis en train de te voir souffrant. E talvez se encontra doente. Peut-être tu es malade. Apareceu muitas pessoas Nous avons vu beaucoup de gens e a te apresentar várias soluções. qui t'ont donné comme solution plein de choses. Mas não houve nada como a mudança ou a libertação na sua vida. Mais il ne s'est rien passé comme modulation. Nesta tarde, Cet après-midi, eu trouxe Jesus Cristo da sua vida. moi je te donne Jésus dans ta vie. Eu conheço e esse nome é um nome poderoso. Je sais et je reconnais que ce nom est le pouvoir. Amém, 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 amém. Amen. É muito importante. A pessoa que liberta é o Jesus Cristo. C'est très important que tu le saches. Qui libère, c'est Jésus. Amém? Amen. Oh, amém. Amen. E a Bíblia diz, nas suas angústias, clamaram. Papá, mamãe, tem que clamar a Deus. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Papa et maman, crie à Tem l'Éternel. que clamar a Deus. Crie à Dieu. Entra na sua casa, Entre dans ta maison. se ajoelha, Mets-toi à genoux. explica a Deus Explique à Dieu. o que você está a passar. Qu'est-ce que tu es en train de traverser? Mostra a Deus Montre à Dieu as suas tes preocupações, préoccupations, as suas aflições. tes afflictions. Ele quando vai te ouvir, Lorsqu'il va t'entendre, ele quando vai te ver, lorsqu'il va te voir naquela situação de dans sofrimento, ce moment de souffrance, ele vai mandar a palavra. il va donner sa Como parole. ele fez nesta tarde. Comme il est en train de le faire cet Não é em vão que après-midi. você está nos Ce acompanhando. n'est pas en vain que tu es en train de nous Esta suivre. palavra é dirigida para ti, Cette parole est vers toi para te libertar. pour te libérer. Diga amém. Dis Amen. Diga amém. Dis Amen. Não pode ficar em silêncio Tu ne peux pas garder le silence. enquanto que está a sofrer. Au moment où tu es en train de souffrir, A pessoa que te criou, la personne qui t'a créé, ele te conhece melhor. lui te connaît mieux. Ele está na sua espera. Il est à ton attente. Clama a ele. Crie vers lui. Clama a ele. Crie vers lui. Clama a ele. Crie vers lui. Ele vai te Il libertar. va te libérer. Ele vai te Il va libertar. te libérer. Não confia na tua inteligência. Ne confie pas dans ton intelligence. Não confia na tua Ne inteligência. confie pas à ton Mas intelligence. confia em Deus. Confie en Dieu. Confia em Deus. Confie en Dieu. Não confia no teu dinheiro. Ne confie pas dans ton argent. Confia em Deus. Confie en Dieu. Não confia nos teus relacionamentos. Ne confie pas dans tes relations. Confia em Deus. Confie en Dieu. Abra sua Bíblia, Salmo 49, Tu vas abrir ta Bible. Nous sommes dans le livre de Psaume, 49, chapitre 49, verso 8 a 9. dans ces versets 8 et 9.
Nous allons ouvrir le livre de Psaume dans son chapitre 49, dans son verset 8 et 9. Ainsi dit... Começa no verso 6, vamos descer até 9. Nous allons commencer dans son verset 6 jusqu'au 9. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Pourquoi donc craindrais-je au jour du malheur d'être environné des méfaits, des foudres? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme cependant ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. 9. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. Amen. Amen. Salmo 49, verso 6 a 9. Por que hei de eu temer os dias maus, quando me cercaram a maldade dos meus inimigos? Eles confiam nas suas riquezas e gabam-se de ter muitos bens. Infelizmente, ninguém pode resgatar-se a si próprio. Amém? Amém. Infelizmente, verso 8. Infelizmente, ninguém pode resgatar-se a si próprio, nem pagar a Deus o devido preço. O resgate de uma vida é muito caro. O todo dinheiro seria pouco. Amém, 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 amém. Amen. Amém, amém, amém. Amen. Você que tem medo, Toi qui as peur, você que é um cristão, toi qui es chrétien, que tem medo neste momento das qui as coisas peur en ce moment de cette relation, e tem medo das notícias, qui a peur de ces notices, amém, Amen, não pode ficar com medo. tu ne peux pas avoir peur. Você que está confiando no seu dinheiro, Toi qui confies dans ton argent, e a Bíblia diz, atenção, la Bible dit, attention, ninguém consegue se resgatar a si próprio. personne ne peut se racheter lui-même. Precisamos de Jesus Cristo para nos resgatar. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour nous libérer. Precisamos de Jesus Cristo para transformar as nossas vidas. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour transformer nos vies. Amém. Amen. Não tem um dinheiro que você vai pagar para você viver eternamente aqui neste mundo. Tu n'as pas l'argent suffisant pour te libérer afin de vivre éternellement ici sur la E a terre. vida eterna La vie éternelle se encontra em Cristo. est dans la main de Jésus. A vida eterna La vie éternelle se encontra em Cristo. est dans Christ. Quem se encontrou com Cristo Celui qui se rencontre avec Christ é uma pessoa abençoada. est une personne qui est bénie. Beni. A pessoa que não tem Cristo La personne qui n'a pas Christ, é a pessoa que vive sempre com medo aqui neste mundo. c'est une personne qui vit avec beaucoup de peur sur cette Porque terre, ele não tem garantia na vida. puisqu'il n'a pas de garantie de vie. Os bens Les biens que nós temos que nous avons, não é garantia da segurança da sua vida. cela ne garantit pas la sécurité de notre vie. Mas quando você convida Cristo na sua Mais vida quand tu appelles Jésus dans ta vie, e quando você recebe a palavra na sua vida, quand tu reçois la parole dans ta vie, você se sente seguro. tu vas te sentir seguro. Amém, povo de Deus. Amen. É muito importante para você ouvir essas coisas. C'est très important que tu suis ces choses. Não confia nos bens, Ne confie pas à des biens, porque a fase que nós estamos a atravessar puisque cette phase que nous sommes en train de traverser são os momentos difíceis sont des moments difficiles que a planeta Terra nunca experimentou. que la planète Terre n'a jamais expérimenté. É um momento para nós todos olhar em Cristo, C'est le moment où nous devons tourner nos yeux vers Christ para nós receber a segurança e a proteção. pour recevoir la protection. Não é um momento da distração. Ce n'est pas le moment de la distraction. Amém. Amen.
Isaías 48, verso 17 a 18. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, dans son verset 17 jusqu'à 18. Nous allons commencer la lecture en français. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, dans son chapitre 48, dans son verset 17 jusqu'à 18. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. 18. Si tu avais su obéir à mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve, et le salut que je ferai venir pour toi serait semblable aux vagues de la mer. Palavra do Senhor. Amen. Assim declara o Senhor, o teu libertador. Assim declara o Senhor, o teu libertador. Estamos no Isaías capítulo 48, verso 17 a 18. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 48, verset 17 jusqu'au 18. Assim declara o Senhor, o teu libertador. Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre. O libertador Le délivreur, é a pessoa que liberta as pessoas. c'est la personne qui délivre d'autres personnes. O Santo de Israel Le Saint d'Israël é o Senhor. est le Seigneur. Sou o teu Deus. Suis ton Dieu. Ensino-te Je t'instruis o que é bom para ti tout ce qui est bien pour toi. e guio-te Je te chemine pelo caminho que deves seguir. dans la voie où tu dois marcher. Amém, povo de Deus. Amen. A pessoa que te liberta La personne qui te délivre, é a mesma pessoa também que vai te mostrar o caminho. c'est la même personne qui doit te donner le chemin. E se nós voltamos no Novo Testamento, Si nous retournons dans le Nouveau e a Testament, Bíblia nos fala la Bible nous dit que o Jesus Cristo é o caminho, que Jésus-Christ est le chemin. é a verdade Et il também, est la vérité é a aussi. pessoa ideal. C'est la personne E idéale você precisa desta que tarde toi tu précises cet après-midi para libertar a sua pour vida, libérer ta vie, para conduzir também a sua vida. pour conduire ta vie. Amém, 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 amém. Amen. O verso 18 a Bíblia diz o seguinte: Le verset 18, la Bible dit, Ah, si tivesse atendido tu avais su obéir ao que eu mandava, à mes commandements, o teu triunfo, ta paix a tua paz, aliás, seria como rio. coulerait comme un fleuve, E o teu triunfo et le salut como as ondas do mar. comme les ondes du fleuve. Amém, povo de Deus. Amen. O verso 18 nos fala ou nos mostra a categoria dos cristãos Le verset 18 nous montre la catégorie des chrétiens que foi libertado para o Deus ou para o Cristo, qui ont été libérés par Christ, mas não quer o Cristo para lhe conduzir. mais ils n'ont pas accepté que Jésus puisse le conduire. Isso é a categoria das pessoas que vocês estão vendo neste momento, frequentam as igrejas, C'est la catégorie des personnes que tu vois les gens à fréquenter les églises, mas estão agitados, atrapalhados. mais ils sont agités et préoccupés. Porque a pessoa que foi libertada para o Cristo, Puisque la personne qui a été libérée par Christ que está sendo conduzido também pelo Cristo, et être dirigée par Christ, nenhuma notícia vai lhe atrapalhar, porque ele está no caminho certo. mais une notice ne peut le faire peur parce qu'il est dans le vrai chemin. E a pessoas que não estão no caminho, La personne qui n'est pas dans le vrai chemin, é a pessoa que está atrapalhado neste momento. c'est la personne qui est préoccupée en ce moment. Deus, quando liberta alguém, Dieu,
quand on libère une personne numa situação, dans une situation, ele nunca vai te abandonar. il ne peut jamais te abandonner. Vai te mostrar o caminho que você deve seguir Il va te donner le chemin où tu dois marcher para o seu bem. pour ton bien. Mas muito de nós Mais bon nombre de nous, não queremos Deus para nos orientar. nous refusons que Dieu nous oriente. E é por isso estamos a ouvir muitas coisas. Voilà le pourquoi nous sommes en train d'écouter beaucoup de choses. E essas coisas estão a roubar a nossa fé. Et ces choses nous volent la foi. E essas coisas estão a atrapalhar as nossas vidas. Et ces choses nous font préoccuper avec notre vie. Mas nesta tarde, Mais cet après-midi, eu venho para proclamar a je paz viens pour proclamer la paix na sua vida. dans ta vie. Volta no caminho. Retourne dans le chemin. Você também que tinha abandonado Deus, Toi qui avais abandonné Dieu, volta no caminho. reprends le chemin. Ainda há tempo. Tu as encore le temps. Ainda há tempo Il y a encore du para temps você viver a mão do pour Senhor que tu vis la main du Seigneur na sua vida. dans ta vie. Não olhe de lado, Ne regarde pas de côté. olhe à frente. Regarde tout droit. Ele é o caminho. Lui, il est le chemin. E Ele que te libertou. Lui qui t'a délivré. Escapaste de muitas realidades. Tu as échappé dans de réalités. Se hoje está em vida, Mais si tu es dans la vie, é o Deus que está te proteger. c'est parce que Dieu te protège. Não é esse tosse Ce n'est pas cette os que vai te matar. qui peut te tuer. Não é Ce Covid-19 n'est pas que Covid-19 vai te matar. qui peut te tuer. O teu Deus, Ton Dieu, o Santo de Israel, le Saint o d'Israël, teu libertador, ton libérateur, Ele permitiu il a permis para você chegar pour que tu viennes até no dia de hoje. jusqu'au jour Ele aujourd'hui, tem uma missão para ti. puisqu'il a une mission avec toi. Você tem que cumprir primeiro essa missão. Tu dois d'abord faire cette mission. Qual é a missão que você tem? Quelle est cette mission? É para você evangelizar as pessoas. La mission est d'évangéliser É para você levar a boa nova. et donner la bonne nouvelle É para você fazer o bem. et faire le bien. Não fica com medo. N'aie pas peur. Você precisa de Jesus Cristo. Tu es en train de préciser Jésus. Estamos a continuar. Nous sommes en train de continuer. Hebreu capítulo 3, verso 1. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 3, dans son verset 1. Nous allons commencer avec la lecture dans la langue française. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 3, dans son verset 1. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées vers Jésus, le messager et le grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Amen. Répète. Hébreux chapitre 3 verset 1. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, Vocês que pertencem a Deus, que foram chamados para receber os bens celestiais, fixez vos pensées sur Jésus, fixa os teus olhos ou os teus pensamentos em Cristo ou Jesus. le messager Ele é o mensageiro. et le grand prêtre Ele é o sumo sacerdote. de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Ele é o sumo sacerdote da fé que nós reconhecemos. Ele é verdadeiro. Amém, papá. Amen. Fixa os teus olhos no sumo sacerdote. Fixe tes yeux vers le prêtre. É o Jesus Cristo. Et Jésus-Christ, Ele é o verdadeiro. il est le véritable. Na boca dele não sai a mentira. Dans sa bouche, il ne ment pas. A palavra dele, quando sai, liberta as pessoas. Sa parole, lorsqu'elle sort, elle libère le peuple. Tem que saber fazer a diferença entre a palavra vindo na parte do Senhor e os pensamentos dos homens e as palavras também que estão vindo na parte do diabo. Il faut savoir différencier la parole ou la voix qui vient du Seigneur et la parole qui vient du pensée de l'homme. É muito importante. C'est vraiment important. O Deus, quando fala, Dieu, lorsqu'il parle, a voz dele traz a paz e a tranquilidade em nós. sa voix transmet la paix et la tranquillité en nous, Porque ele é verdadeiro. puisqu'il est vrai.
Ele é a verdade. puisqu'il est la vérité. Ele não mente. Lui, il ne ment pas. Ele não atrapalha a vida das pessoas. Lui, il ne complique pas la vie des Porque gens. nós vou fazer a leitura. Por fais- isso, caros irmãos, companheiros na vocação celestial, ponha os olhos em Jesus, que reconhecemos ser o enviado de Deus e o nosso sumo sacerdote. Amém? Amen. Companheiro na vocação celestial, ponha os olhos em Jesus, que reconhecemos ser o enviado de Deus. Amém. Amen. Ele que o Deus mandou aqui neste mundo para libertar a sua vida. Celui que Dieu a envoyé ici sur la terre pour libérer ta vie. A pessoa que está a trazer a palavra da salvação em ti, La personne qui est en train de donner la parole de te sauver, ele não pode te atrapalhar. il ne peut pas te faire peur. Amém. Amen. Amém. Amen. Para nós já acabar, Pour nous terminer, Provérbio 20, nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verso 24. Proverbes, chapitre 20, verset 24. Nous allons commencer la lecture dans la langue française. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Ouviste? Comment un humain pourrait-il comprendre par lequel chemin il passe? Repete mais uma vez. C'est l'Éternel qui trace la voie de l'homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par lequel chemin il passe? O Senhor é quem dirige a vida do homem. Ninguém conhece o seu próprio destino. Amém, povo de Deus? Amen. Ninguém conhece o seu próprio destino. Personne ne connaît son destin. É o Deus que dirige a vida do homem. C'est Dieu qui dirige la vie de l'homme. Pegamos de novo Provérbio 19, verso 21, depois vamos fazer a junção. Nous prenons Proverbe 19, verset 21 pour faire la jonction. La Bible dit, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Mais uma vez. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Ouviste o que a Bíblia está falando? O homem elabora muitos planos, mas é a decisão do Senhor que prevalecerá. Amém. Amen. É a importância para você saber que Jesus Cristo que liberta as pessoas. C'est très important que tu reconnais que c'est Jésus-Christ qui libère. Você pode Les ter muitos planos, Tu peux avoir beaucoup de projets, mas esses planos para se realizar, mais ces projets pour se réaliser, a decisão se encontra na mão do la Senhor. dernière décision se rencontre dans les mains du Seigneur. Temos muita gente neste momento Nous avons beaucoup de gens en ce moment que estão a nos deixar, estão a morrer. qui sont en train de mourir. Muita gente no mundo estão a morrer. Beaucoup de gens sont en train de mourir. Tínhamos plano também, Eux aussi avons des plans, des projets. mas esses planos não acabou de se concretizar Mais ces projets ne se sont pas réalisés porque Jesus Cristo parce que Jésus-Christ não decidiu n'a pas décidé para eles viver o que eles tinham como plano. pour que ele fazer faire o que eles prometeram fazer. Amém. Amém. É a razão que você tem que saber na tua vida, você que está me acompanhando neste momento. Voilà pourquoi toi qui es en train de me suivre, Você tem que se deixar ser conduzido pelo Deus. tu dois te laisser conduire par Dieu, Porque você não sabe o seu destino. puisque tu ne sais pas ton destin. O que está na sua espera você não sabe. Ce qui est à ton attente, tu ne sais pas. É muito importante para você se conhecer Cristo, C'est très important que tu connais Jésus para Ele te conduzir. pour que te conduise. Deus te abençoa. Que Dieu te bénisse. Você que acabou de nos acompanhar, Toi qui as terminé de nous suivre, quer fazer uma oração junto contigo? je vais faire une prière avec toi. Abra suas mãos. Ouvre tes mains. Eu não sei o que está a acontecer contigo neste momento, Je ne sais pas ce qui est en train de se accomplir en ce moment. mas avec eu toi. tenho a fé Mais j'ai la foi que o meu Deus, que mon Dieu, o Deus de Abraão, Dieu d'Abraham,
Deus do Israel, Dieu d'Israël, Deus do Isaac. Dieu d'Isaac. Hoje é o Deus do Patrício Ngoma Kanga. Aujourd'hui, Dieu de Patricio Ngoma Kanga. Ele tem poder Il a le pouvoir e a capacidade et la capacité de te curar, de te guérir, de te libertar, de te délivrer, de te salvar de te sauver nas situações que você se encontra. dans les situations que tu te Senhor rencontres. Jesus Cristo, eu entrego o mamá, papá, jovem que está nos acompanhando neste momento, que se encontra doente, que se encontra na aflição, que se encontra nas perturbações, e a palavra que ele acabou de ouvir, para ficar na mente dele, e esta palavra para libertar ele contra todas as realidades. E tomo também a autoridade neste momento de expulsar todas as mãos presença, todos os espíritos negativos, todas as situações de ruim que está a perturbar a vida dos seus filhos. O espírito de medo para deixar e largar a vida deles em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Amen. Deixa que o sangue do Cristo para libertar a sua mente, libertar a sua vida. Tudo que estava a sentir como dor, para deixar o seu corpo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que estava a se servir como bloqueio, para desaparecer em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que estava na sua vida como laço familiar, estou a arrebentar aquilo pelo poder do Espírito Santo. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai à frente em nome de Jesus Cristo. Amém. Não fica com medo de nada. Aquele que te criou, o seu libertador, ele está contigo. Amém. Está continua sempre a te proteger. Amém. A sua vida se encontra na mão dele. Amém. Não se encontra nas opiniões ou nas informações das pessoas. Confie em Deus e você vai viver a tranquilidade e a paz. Não se distrai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Deus te abençoa. Que Dieu te bénisse. Partilha esse vídeo. Partage ce No vidéo. domingo a partir das 10. Et le dimanche à 10h, E vamos voltar mais aqui de novo. nous allons une fois encore de plus E rentrer. convida os seus amigos. Convite tes amis. Lhe fala no domingo vamos acompanhar o culto em direto. Dis-lui que le dimanche, nous allons accompagner le culte en direct. E Deus vai te abençoar. Et que Dieu te bénisse. Fica com a paz do Senhor. Que la paix de l'Éternel Amém. te conduise. Amen.